Muito bem, irmãos. Bom dia. O Salmo 118, versículo 22, diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Amém? Deus abençoe a sua palavra. E esse é o dia realmente que o Senhor preparou, um dia especial. Não que ele seja diferente dos outros, mas é porque o Senhor separou para que o homem se deleitasse nele, se regozijasse, descansasse juntamente com ele. Deus criou o homem no 6º dia e no 7º descansou. E é por isso que estamos na sua casa, viemos para adorar a ele e vamos ficar em pé para adorar o Senhor, louvar o nosso Deus, que é digno de todo louvor e de toda honra. Vamos cantar Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Cantemos. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor. Fique em pé. Sempre o louvarei. Ao surgir esse novo dia, entoarei o teu louvor, e não importam as circunstâncias, te adorarei até o sol se pôr. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. És Deus de amor e misericórdia, és Deus fiel e de compaixão. Tua bondade me leva a te louvar. Muitas razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, sempre adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo se acabar, minha alma permanecerá cantando. Para todos sempre vou te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Sempre o louvarei,
sempre o louvarei. Rei dos reis, majestade, Deus do céu a viver em mim, Salvador, meu amigo, libertador, princípio e fim. Aqui estamos diante do trono do nosso Deus. Cantemos. Rei dos reis, majestade, Deus do céu a viver em mim, Salvador, amigo meu, libertador, princípio e fim. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestido em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade. Céu e terra louvam a ti, amor eterno, bom e fiel. Ele morreu, ressuscitou, os meus pecados ele limpou. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestido em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade, tua majestade, vestido em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade. Pai querido, Pai bondoso, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória e nós realmente, Senhor, somos indignos de estar na tua presença, mas o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça nos alcançou e hoje somos chamados teus filhos, somos amigos de Deus. Graças te damos porque não veio de nós, Senhor. Não te buscamos, não te queremos, não te desejamos, mas realmente tu nos atraíste com laços de amor para perto do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Só podemos mesmo estar aqui diante de ti com gratidão em nossos corações, humilhados, nos prostrando aos teus pés, sabendo, Senhor, quem tu és e sabendo realmente quem nós somos. Senhor, abençoa a tua igreja espalhada mesmo pela face da terra, a tua igreja verdadeira que te adora em espírito e em verdade. Abençoa esta igreja aqui em particular, que tu possa mesmo, Senhor, estar presente, recebendo os nossos louvores, que possam vir de corações realmente, Senhor, quebrantados, corações gratos, e que tu possas mesmo, através do teu Santo Espírito, por intermédio da tua palavra, nos edificar, Senhor, nos confrontar, nos encorajar a vivermos neste mundo. Nos abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, que tua graça possa ser derramada em nossas vidas. Seja conosco, esteja em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, muito obrigado.
só dar os avisos nesse momento, lembrando que o nosso pastor, o pastor titular, está em viagem ao Brasil. Essa semana praticamente toda ele passou pregando, acho que só teve férias na segunda-feira, porque domingo ele pregou, terça em diante ele pregou todos os dias. Hoje, inclusive, é o encerramento da conferência missionária lá da igreja, então ele vai estar falando novamente. E vamos lembrar de orar por ele, pela família, para que tenham bons dias, bons momentos ali ao lado da família, e possam mesmo aproveitar bastante. Tá bem? Então, esse é o aviso do nosso pastor Elias. O irmão Álvaro está colocando aqui no PowerPoint os avisos da semana, mas continuam os mesmos, mas temos duas alterações. Como os irmãos já estão cientes, o domingo à tarde, o nosso culto da tarde, não estamos tendo, por causa desses 2 meses aqui, julho e agosto, verão, férias, as pessoas viajam, a maioria não está presente, então a direção da igreja decidiu não ter o culto da tarde nesses 2 meses, tá bom? Então, estamos tendo apenas o culto pela manhã, esse culto agora que está sendo realizado. E também os Descobridores da Bíblia, no sábado à tarde, também está paralisado por conta das férias escolares. Então, são esses 2 cultos que estão agora, momentaneamente, paralisados por conta do verão, as férias de verão, tá bem? No mais, na quarta-feira, e também o culto da terça de doutrina também está pausado. Na quarta-feira, o culto em Cuba continua. Como os irmãos estão acompanhando lá no grupo de oração, a gente tem feito na casa da irmã Dina, porque a igreja lá está em reforma. Graças a Deus, os irmãos puderam ver as fotos, mas está bem bonita, assim, o piso, a pintura, a parede estava toda com umidade, né? Então, fizeram um tratamento e tal. Graças a Deus, Deus supriu a necessidade ali financeira até, para poder fazer essa reforma ali. E já estamos indo para 1 mês. Os irmãos sabem como é que é achar mão de obra, é difícil, mas se Deus que permitir, já sem ser nessa semana, na próxima, se Deus quiser, já vamos fazer o nosso culto lá na igreja em Cuba, tá bem? E na quinta-feira, Vales Mortos, às 3h. Orem pelos irmãos ali, são bem debilitados, já têm uma certa idade, sofrem com alguns problemas de saúde, o casal Bully e a irmã Rosinha. E na quinta-feira também, às 8h, temos o culto de oração aqui na nossa igreja também. Que Deus possa nos abençoar e fazer conforme lhe apraz nessa semana, mais uma semana. Irmã Carolina tem uma palavra?
Quem quiser, no dia 10 de julho, houve uma jovem da nossa igreja de Brasil. Ela ficou palestrina. Nós éramos um nome de ficou palestrina desde o E agora, olha, mais recentemente, houve outro uma presa. Temos já umas graças a Deus. Muitas graças a Deus por essas irmãs. Estamos muito gratas ao Senhor por tudo que tem feito na vida delas. Uma mais nova, com uns objetivos diferentes. Outra um bocadinho mais crescida. Não conseguiu realmente ajudar a abençoar de uma maneira muito boa. Eu estou muito grata ao Senhor por deixar a minha vida, por deixar a minha igreja, por deixar a minha conosco. Quero-me ter a minha comunidade. Eu estou com os meninos para baixo, mas estou fazendo um intervalo durante um tempo e não gostei. Por isso que nos abençoe muito. Para quem tem ainda férias, fiz um tempo de música, para quem vai partir, para quem vai partir em vez de dar aos pais, sempre esse filho. E para quem fica, quem não tem férias, ou já avisou, olha, estudo e tem que se adaptar. Amém, muito bem. Também, só lembrando, a Aniele já vai embora agora nessa semana, né? Teve conosco aí, acho que 4, 5 meses. 5 meses, né? Então, lembrar de orar também. É dia 18 que sai o avião. Dia 15, né? Então, lembrar de orar pela Aniele, foi muito bom ter conosco. Que Deus possa abençoar. Diz que ela quer voltar todos os anos para a Beja aqui. Né? Mas é muito bom, né? E é isso, né, irmãos? Eu vou pedir para o Leônidas fazer o ofertório. Deixa eu... Enquanto isso, vamos cantar Mais Perto Quero Estar, Meu Deus, de Ti. Logo em seguida, nós faremos uma oração. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão. Pode deixar aí. Paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, cheia de gratidão por Teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando
morte, enfim, me vier chamar. Com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus de ti. Graças te damos, Senhor, por esta oferta. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Sabemos que nada vem da nossa força, nada vem de nós mesmos, mas são as tuas bênçãos que nos acompanham, nos alcançam, e não é nada isso, Senhor. Tu és o dono do mundo, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Mas, por meio dessas ofertas, te adoramos, te louvamos e agradecemos por tu ser o nosso Deus, Senhor. Também abençoa a vida de cada irmão aqui que participa, que oferta, que realmente, Senhor, tuas bênçãos, tu que és o melhor presenteador, Senhor, o galardoador dos santos. Tu és justo, tu sabes dos nossos corações, tu sondas e conheces-nos, que o Senhor possa mesmo retribuir conforme a tua santa e poderosa vontade, Senhor. Abençoa também os irmãos que fizeram anos, abençoa-os, guarda-os também, que sejam frutíferos ainda no teu reino aqui na terra. Guarda também a Aniele no seu retorno ao Brasil, que o Senhor possa estar acompanhando e que ela possa a cada dia estar mais firme também nos teus caminhos, sendo uma serva usada pelo Senhor. A todos nós, pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir com a irmã Carolina lá para baixo. Os adolescentes vão ficar hoje, acho que só tem a Abigail de adolescente hoje e a Manu. Enquanto isso, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Atos dos Apóstolos. Se Deus permitir, hoje finalizaremos esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 51 até Atos 8:1. Então, Atos capítulo 7, versículos 51 até capítulo 8:1. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se,
clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Amém? Pai, mais uma vez, em tua presença, eu te peço, me dirige, me conduz, me livra do erro, do engano, da heresia, da falsa doutrina, que a tua igreja possa ser edificada nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, só uma breve recapitulação. Nós vimos que esse capítulo 7 de Atos, é a defesa de Estevão perante o Sinédrio, e foi dividido em 5 partes. Primeira parte, Estevão cita os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, fala também ali sobre José, alguém muito importante ali do Antigo Testamento, mais especificamente do livro de Gênesis. E depois, na parte 2, Estevão cita Moisés, na parte 3 vai citar Josué, na parte 4 vai falar sobre Davi, até os profetas, então vai falar Davi, Salomão com a construção do templo, até os profetas que foram perseguidos pelo povo de Israel. E a parte 5, a partir desse versículo 51 até o 53, é o clímax da sua defesa, da sua pregação. É a pregação mais longa relatada por Lucas no livro de Atos. E ali ele vai fazer a denúncia contra aqueles religiosos, contra o sacerdote, o sumo sacerdote, os fariseus, escribas, saduceus, aqueles que fazem parte daquele julgamento, né? Esqueci a palavra, tribunal, aquele tribunal israelita, judaico, no caso ali, né? E aí ele vai dizer realmente ali: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. É importante, irmãos, vermos que essas acusações contra esses líderes religiosos não partiu de um coração mesmo impulsivo, um coração raivoso, alguém que está fora de si. Pelo contrário, nós vemos uma pessoa que está sendo julgada, até fazendo um discurso muito longo, para uma pessoa que está ali correndo até risco de vida. Mas aquele homem, o Estevão ali, faz essa denúncia, essa acusação, não movido por raiva. Na verdade, essas acusações, essas denúncias, incircuncisos de coração, né, pessoas de dura cerviz, eram tapa na cara do judeu. Um judeu religioso ainda mais. Incircunciso? Está dizendo que eu sou igual a esses gentios? Igual o romano? Igual o grego? Jamais. Incircunciso de coração, nós fazemos parte da aliança de Deus. Somos o povo da circuncisão. Agora esse homem vem nos acusar disso? Mas essas acusações não vinham da cabeça de Estevão. Não é que Estevão pensou na hora ou não pensou na hora e falou aquilo ali da sua cabeça. Não. Essas acusações vinham de um lugar, a própria Escritura. O próprio Senhor falou acerca desse povo, usando esses termos. É um povo de dura cerviz. É um povo rebelde. É um povo mesmo que é incircunciso e precisa não circuncidar a carne, a pele do prepúcio, mas precisa circuncidar um coração. Estão longe de mim. Esse pessoal, esse povo, depois de passar 2000 anos, continuavam teimosos, insensíveis às Escrituras, como foi desde o princípio. Como foi desde o princípio. E, irmãos, o que a nação fez com os profetas? Perseguindo, matando, indo contra, não dando ouvidos a eles, era apenas o prenúncio daquilo que viria a acontecer e que seria o ápice. A perseguição e a morte do próprio Messias, na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Eles só estavam treinando até chegar o Messias ungido. O que eles fizeram? Nada diferente daquilo que já faziam antes.
Perseguiram, mataram, rejeitaram o Cristo, o ungido de Deus. E é isso que Estevão estava falando. Também nós vimos no estudo passado, onde chegamos e terminamos essa parte, que, irmãos, esse é um pecado grave. Não dar ouvidos às Escrituras, não obedecer à palavra de Deus, estar mesmo com o coração duro e rebelde para não apenas ouvir, porque ouvir a gente ouve na internet, tem muita pregação na internet. Você pode ir para a igreja todo domingo, todo dia estar na igreja, todo dia ler a Bíblia. Pode acontecer. Ouvir é fácil, agora praticar, aí é mais difícil. E esse pecado de você ouvir as Escrituras, ter acesso a elas, estar nas suas mãos e continuar rejeitando, continuar não dando ouvidos, continuar na rebeldia, esse é um pecado grave e até, lhes falo, indesculpável perante o Senhor. Indesculpável para com o Senhor. E Estevão chega a dizer, vocês receberam das mãos de anjos, no sentido de que eles eram testemunhas naquela cena onde Deus entrega a Moisés as tábuas da lei. Recebeu por anjos tudo isso, e vocês decidiram não dar ouvidos, não dar créditos. Aconteceu que lá embaixo estava acontecendo ali a festa a um bezerro de ouro. E essa festa continua nos corações de vocês. Você pode dizer, né, mas eu tenho a palavra de Deus, eu leio, eu ouço, né, mas você vive ela? Você pratica aquilo que Deus fala? Porque senão você permanece em rebeldia. Você permanece em pecado, alheio à vida de Deus. Jeremias 6, capítulo 6, versículo 10, vai dizer aqui, a quem falarei e admoestarei para que escutem, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor lhes é um opróbrio, não a tem em estima. É um versículo muito duro, irmãos, de um profeta falando do povo de Deus. É um povo que tem não só o coração incircunciso, mas o ouvido também. Dá coceira no ouvido ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus quer lhes falar. Não podem ouvir. A palavra de Deus se tornou opróbrio, vergonha. Doloroso escutar tudo isso. E outra é só resultado. Não tenho em estima, eu não amo as Escrituras, eu não quero escutar, não quero praticar, posso até aqui, né? Venho para a igreja e tal, mas melhor continuar na minha vida. É melhor eu continuar do jeito que está. Dói menos. Mateus 23, 37, também Jesus mesmo fala, quando ele está ali prestes, né, a ser morto já na última semana. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes aqui eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus não está falando aqui com um povo romano, não, irmãos. Jesus não está falando sobre os gregos, sobre os persas. Não. Jesus está falando com um povo que tinha um templo em sua posse, que prestava culto e sacrifício em nome dele. Já pensou? E eu digo novamente e afirmo, irmãos, é um pecado que é indesculpável perante o Senhor. No grande dia, no dia do julgamento, em que todos os homens serão julgados, não terá desculpa, não haverá perdão. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e versículo 32. Mateus 12, 31 e 32. Diz assim: por isso vos digo,
Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Deus perdoa os pecados. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E a qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Podemos lembrar, por exemplo, do ladrão. O pessoal até brinca, né? O ladrão bom na cruz. Já se viu o ladrão bom, né? Mas aquele ladrão que se converteu ali na cruz, o evangelista vai dizer que os dois ladrões falavam contra Cristo que estava no meio. Só que a graça de Deus, né, caiu sobre ele. E ele, no último momento, Senhor, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Falou contra Cristo, mas se arrependeu e foi salvo no último instante. Então, olha, quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, Jesus Cristo, será perdoado. Mas ao que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no vindouro. Jesus alerta sobre o pecado imperdoável, irmão, falando contra o Espírito Santo, mostrando que existe uma rejeição tão profunda da graça de Deus, que não há mais perdão. Quem convence o homem é o Espírito Santo. E uma pessoa que vai contra ele, contra os desígnios de Deus na pessoa do Espírito Santo, rejeitando a obra dele, de convertimento, de salvação, essa pessoa no último dia já não vai ter. Morreu, é o inferno que o aguarda. Não tem redenção após a morte. Não tem redenção após a morte. E aí nós vemos que Deus deu a sua lei ao povo de Israel. A eles foram entregues os oráculos divinos, como diz Paulo ali na carta de Romanos. Uma dádiva de imenso valor foi dado aos israelitas, ao povo hebreu. Mas apesar de tudo isso, não foi suficiente para mudar os corações endurecidos e fazer com que eles se entregassem, amassem com reverência ao Senhor. Não, preferiram uma religiosidade. Preferiram fazer da sua vida, da sua cultura, uma prática, né, uma prática religiosa. E o que Deus pediu do seu povo foi que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não uma obediência cega e o coração podre de pecado, mas obediência por meio do amor a quem libertou do Egito, a quem supriu todas as necessidades no deserto, a quem livrou de todos os povos, todas as nações lá em Canaã, mas eram incapazes. Somos diferentes, irmãos? Somos melhores que os israelitas? Somos melhores que os religiosos ali na frente do Estevão? Eu sou melhor? Não. Quando nós desobedecemos, até hoje, irmãos, rejeitamos a palavra do Senhor. Quando somos rebeldes à sua palavra, quando não queremos dar ouvidos, nos assemelhamos a eles. Na verdade, somos piores. Por quê? Nós temos todos os seus exemplos aqui. Tudo. Eles lá, a história estava sendo escrita. A história estava acontecendo naquela hora. Hoje nós temos todos os exemplos deles e continuamos, muitas vezes, sendo rebeldes ao Senhor. Mas o texto avança. Versículo 54 de Atos 7. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Aqui o Sinédrio, irmãos, está ouvindo a defesa de Estevão. Muito provavelmente não deixaram Estevão completar ali, porque as suas emoções ficaram mesmo à flor da pele.
E ao ouvirem essas verdades mencionadas por Estevão, você vai ver aqui a descrição, é quase como se fossem bichos. Pessoas ali que se transformaram em feras, raivosas, falando contra o Estevão. E aí, esse termo até que Lucas utiliza, enfureciam-se no seu coração, literalmente ela quer falar, eles estavam com o coração cortados. Foram atacados diretamente no seu íntimo. Doeu a palavra de Estevão, foi diretamente para eles. Tem a expressão, né? Olha, se a carapuça servir, se o sapato couber, então o caos. E coube. Doeu. Atingiu o coração deles. Eles sabiam que era para eles que Estevão estava falando, porque Estevão disse: vocês mataram, são traidores e assassinos do ungido. E rilhavam os dentes, faz lembrar a gente daquela, não sei se vocês têm aqui o porco, a queixada, né, que está no campo, e aí vai fazendo barulho quando bate a boca, vai batendo o dente, aí o nome, pelo menos para a gente lá, é queixada, um porco grande. E quando ele está assim, querendo avançar em alguém, ele bate e faz aquele barulho de osso, de dente batendo um no outro. E aqui Lucas utiliza, né? Rilhavam os dentes enfurecidos. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. É interessante que Estevão começa dizendo no seu discurso, o Deus da glória. E termina a sua história dizendo, né? Olha, viu a glória de Deus. Muito bom ver o começo e o final. Tudo é Deus, é para Deus. E Lucas aqui começa também escancarando o contraste entre homens religiosos, homens da lei, conhecedores da lei de Moisés, rilhando os dentes, o coração, né, apertado, ferido, igual bestas enlouquecidas ali, indo contra Estevão. E Estevão, porém, cheio do Espírito Santo. Olha a diferença, né, de atitudes. Eu lembro de um homem chegou com o pastor e chegou com ele e disse assim, olha, pastor, sou um novo homem, né? O velho homem já morreu. Agora eu sou um homem transformado. Nada mais, né? Eu sou um outro homem. Aquele homem feroz, aquele homem que era violento, ficou lá no passado. Hoje fui transformado. Né? Daqui por diante, assim, eu sou uma nova pessoa. E o pastor estava com um copo de água assim na mão. Ele pegou o copo de água e jogou no rosto daquele homem. Aquele homem, quando foi molhado, né, ele se levantou. Ei, pastor! O que é isso, amor? O que o senhor está fazendo? Me respeite. Aí falou, olha, não demorou muito para ressuscitar o velho homem, né? Não demorou muito, foi muito rápido para esse homem, né? Irmãos, somos assim. A gente acha que nós somos educados isso aqui, mas somos iguais. Pisa no meu calo para você ver se eu não vou gritar. Me machuca. Fala uma coisa contra. Você acha que... Quem é que gosta de sofrer tudo isso? A diferença é quem é cheio do Espírito Santo, irmãos. Age diferente. Não reage. Ela age por meio do Espírito Santo. E aí você vai ver agora o final da vida do Estevão. Como foi que o Espírito Santo dirigiu a sua vida. Não foi uma vida reativa. Não foi uma vida de rancor. Ele tinha todos os motivos para ser um homem com raiva ali. Um homem querendo vingança. Um homem querendo justiça. Mas você vai ver, não foi isso que o Espírito Santo fez. Eu sou assim, iguais o sumo sacerdote, os sacerdotes, aqui os
homens da lei, raivoso assim, quando alguém vem e mexe comigo. Eu estou disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. Uma das bem-aventuranças, irmãos, que até nós estamos estudando na quinta-feira, bem-aventurados os mansos. Para o mundo, um manso é uma pessoa besta. É uma pessoa que faz o que quer, faz o que querem com ele, ele não faz nada e tal. Uma pessoa mansa, conforme as Escrituras, é alguém que está vazio de orgulho próprio, de inveja, de querer, né? Não, tem alguma coisa. Não. Essa pessoa mansa, nós já vimos. As bem-aventuranças seguem uma lógica. Primeiro, é uma pessoa humilde de espírito. Depois, uma pessoa que chora por causa do seu estado. Eu sou pecador, Deus é santo. Em terceiro, sou humilde, eu choro, eu me deixo ser guiado por Deus. Estevão, na prática. Na prática. Continua, né? Essa é a terceira vez que Lucas menciona que Estevão está cheio, é cheio do Espírito Santo. Primeira vez foi em Atos 6:5, depois versículo 10, e agora no versículo 55. A gente vê que mesmo no meio desse caos, no meio dessa fúria dos inimigos da cruz, Estevão, a sua reação, guiado pelo Espírito Santo, não é olhar para os seus acusadores, não é olhar para os seus inimigos, mas o que ele faz? Ele olha para o céu. Só ler. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, o lugar que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nunca deveríamos tirar os nossos olhos. Lembra de Pedro? Quando estavam no barco na tempestade e viu Jesus vindo caminhando. É um fantasma, é um espírito. E aí Pedro, olha, se é tu mesmo, mestre, deixa que eu vá até contigo. E aí Jesus disse, vem. E Pedro foi, andou, mas ele começou a ver a tempestade, as ondas, os ventos vindo e começou a afundar. Deixou de olhar para o mestre e olhou para as circunstâncias. Olha, dificuldades, acusações, tudo. Afundou. Estevão, cheio de acusadores, homens raivosos, olhou para o alto. Lucas, versículo 21 e 28, Jesus está dizendo aquilo que iria acontecer nos últimos dias. E ele diz, olha, vos perseguirão, tirarão das sinagogas, irão matar vocês. E olha o que ele fala no versículo 28, Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E nós estamos mesmo vivendo os últimos dias, irmãos. Alguém tem dúvida disso? Alguém acha que, né, não, está tudo tranquilo, tá? Não, o mundo está normal, como sempre esteve. Nós estamos nos encaminhando para o ponto onde Cristo vai voltar. E tudo o que acontece, irmãos, tudo o que acontece à nossa volta, qual é o conselho de Cristo? Qual é a ordem dele? Erguei a vossa cabeça, exulta, fica feliz, porque a vossa redenção se aproxima. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a nossa carne se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, que estão na nossa frente, ao nosso redor, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Era isso que estava acontecendo com Estevão, irmãos. Aqui está o segredo da vida cristã, o segredo que sustenta os crentes, que me sustenta e te sustenta nos momentos difíceis, nos momentos de temor, nos momentos de insegurança, nos momentos de dor, diante dos inimigos da cruz, contra o mundo, contra Satanás. Esse é o segredo, irmãos, que fortalece o crente nas horas de tristeza, nas horas de angústia, de injustiça, que nos alcançam. Não é se alcança, é quando nos alcança. Esses momentos tristes, os momentos de treva, os momentos de dor vão chegar. Chegam. E qual é o segredo, irmãos? Para vivermos no meio de tudo isto, a fé. É a fé, a confiança em Cristo Jesus. E Estevão tinha essa fé, estava cheio do Espírito Santo e tinha esta fé que deixava ele seguro. Só que essa fé de Estevão não é uma fé vaga, não é uma fé em algo que fica no imaginário, não é uma fé na fé. Tem muitos crentes que se dizem crentes que têm fé, na fé. Não, eu creio em Cristo Jesus, eu creio que eu vou ser curado, eu creio que vai acontecer isso, eu creio que vou ter um coisa e tal. Mas é só algo que acaba mentindo para si mesmo. É uma fé na fé. É fé em algo que ele acredita, até vira um misticismo. Porque não é aquilo que fala as Escrituras. E Estevão vai nos mostrar que a fé dele é tão tangível que ele pôde enxergar o seu Salvador. Não era uma coisa vaga, uma ideia, o cristianismo, né, uma religião. A fé não é isso. Tem muitas religiões. Você pode escolher a igreja que você quer ir, religião que quer ir, a religião que quer seguir, que quer ir. Mas não é isso que as Escrituras nos apresentam. A fé de Estevão é uma fé viva e real. Ela é fundamentada em algo que não é só uma ideia, mas é tangível. A fé de Estevão é fé na soberania de Deus. Confiar que plenamente somos filhos de um Deus que reina com poder e majestade, que cuida de nós com carinho, nos conduz com amor nesse mundo, nos leva para pastos verdejantes e as águas tranquilas. Ele cria piamente nisto. Confiava em Cristo, que cuidava dele. Esse é o modelo, irmãos, da fé que nós deveríamos seguir. Uma fé que não vacila na provação. Uma fé que não depende das circunstâncias para mostrar o seu valor. Mas essa fé que é apoiada no Deus soberano. Estevão era cheio do Espírito Santo antes de estar sendo julgado. Tinha fé em Deus, fazia ali até prodígios e milagres, falava com intrepidez desse Deus. E até na hora da sua morte, continuava inabalável, firmado na fé em Deus. Estevão não só tinha essa fé em Cristo Jesus, mas ele realmente cria que Deus reinava, que Deus está no controle das coisas. Isso lhe dava coragem para dizer assassino.
pecadores, traidores, vocês mataram o Messias. Vocês perseguiram os profetas de Deus. Vocês são culpados. Vocês. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Fé não é chegar e dizer, eu não falo de Jesus porque ele pode não gostar, né? Ele pode ficar ali acanhado, ele pode não querer mais falar comigo, eu tenho que chegar devagar, né? Tem que saber como entrar. Não, Estevão sabia em quem ele estava firmado, onde ele estava firmado. Foi com essa fé, irmãos, alimentada pelo Espírito Santo, que Estevão, diante dessa perseguição, diante de tudo aquilo que estava ao seu redor, olhou para o céu e viu o mais extraordinário dos cenários, irmãos. Você já imaginou ver o trono da glória de Deus e Jesus, o nosso Salvador, em pé para receber tua alma, teu espírito? Foi essa a visão do Estevão. É interessante que o Sinédrio não era um lugar aberto, era um lugar fechado. E nesse momento, Estevão realmente vê a glória de Deus, vê o trono da glória de Deus, como se fosse uma visão, os céus abertos. Mas como? A gente não está no céu aberto, e ele está vendo o céu. Deus permitiu, bondosamente, que ele visse essa visão do trono da glória. Cristo em pé, à destra de Deus para recebê-lo. Perceba que ele não viu Deus, ele viu a glória de Deus. Lembra que Deus fala, ninguém verá a minha face e viverá. Todos os homens que viram, que a gente vê, né, que viram a Deus, viram a glória de Deus, Isaías, Moisés, todos esses não viram a Deus diretamente, viram a sua majestade, a sua glória. Deus é Espírito. Eles viram toda essa glória dele. Estevão não viu apenas o fim da sua vida. Ele percebeu, irmãos, Estevão não era uma pessoa nécia, ignorante. Ele sabia que no momento que aqueles homens se levantaram ali como animais e começaram a acusar, e rilhar os dentes e falar contra ele, sabia que ali o seu fim estava decretado. Mas Estevão não viu apenas o fim da sua vida terrena, mas sim o começo da sua eternidade. Cristo Jesus em pé, pronto para receber o seu Espírito. Meus irmãos, que essa fé realmente habite em nossos corações. Uma fé que nos faz olhar para cima, não com olhos de derrota. A gente vê algumas figuras, por exemplo, em igrejas, que Jesus está assim, olhando para o céu, olhando para baixo, triste, numa cruz. Não. O olhar é de vitória, um olhar de esperança, de confiança, não um olhar de desespero, um olhar de temor, mas um olhar que sabe que em Cristo a nossa vitória é garantida, a nossa vitória é certa, já ganhamos, em Cristo somos mais que vencedores. Temos já tudo ao nosso redor. Isso aqui que acontece, nós lemos, é uma leve e momentânea tribulação, que não se compara com o peso da glória que vamos receber no céu. Então, para que ficar triste? Para que ficar atribulado, um coração amargurado, cheio de temor, se a nossa vitória já é certa? Se somos salvos, qual é a minha atitude e a sua atitude, irmãos? Está vindo problema, doença, dor, desemprego, dificuldade, problema na família, problema no trabalho, problema em todo lugar. Ai, o mundo está caindo. Fita os olhos no céu. Fita os olhos no céu. Versículo 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Nesse momento sublime, irmãos, Estevão recebe por meio do Espírito Santo essa visão divina,
que transcende toda a dor, pode me crucificar, apedrejar, pode me enforcar. Eu estou vendo o meu destino. A minha eternidade está chegando. É o passaporte, pode me matar, me prenda, faça o que quiser. Né? Estevão é transportado para o trono de Deus. Seus olhos veem. A glória indescritível do Senhor é revelada. E ele vê com clareza o seu Salvador. Cristo em pé diante dele. Não como um crucificado. Não como um rabi qualquer. Mas sentado à destra do trono de Deus, reinando, soberano. Vem, meu filho, vem, Estevão, vem, te recebo. Estevão não estava delirando, irmãos, e está plenamente consciente da situação que se encontrava. A morte era certa e ele foi mesmo abençoado com essa visão. É interessante, irmãos, que muitos homens, a gente vai ver até na história cristã, muitos homens santos que estiveram perto dessa bênção, que é ter essa visão. É diferente, né, de como acontece. Mas essa profecia de Jesus Cristo se cumpriu quando Estevão diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 63. Diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, ele estava sendo julgado pelo sumo sacerdote, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esse termo Filho do Homem é encontrado ali no livro de Daniel. E Daniel vai se referir a Jesus, ao Filho de Deus, como Filho do Homem. Daniel, capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Estevão sabia o que estava falando, mesmo na hora da morte. Ele escolheu, por meio do Espírito Santo, dizer: vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Por quê? Ele sabia dessa profecia de Daniel. Quem é o Filho do Homem? É aquele que tem o domínio, o poder, a majestade, o que reina sobre todos os povos. É ele que está me esperando. É ele que eu estou vendo. É interessante também vermos a descrição de Cristo, como ele está. Cristo está em pé, porque quando nós lemos o Novo Testamento, Cristo está assentado à destra de Deus. Você vai ver em Efésios 1:20, Paulo vai dizer, olha, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Colossenses 3:1 também. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Hebreus vai falar também a mesma coisa. Mas esse fato de Jesus estar em pé, claramente é com a intenção de mostrar a ação que Cristo tem, que está pronto para receber a alma dos seus santos. Por isso que nós lemos, irmãos, quando um crente morre, nós nos lembramos de pronto, não sei os irmãos, mas eu me lembro de pronto.
Salmo 116:15, que fala: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu me lembro logo disso. E é interessante que vem logo associado Estevão, a cena, né? Esse salmo e a cena do Estevão, Cristo Jesus em pé, pronto para receber, irmãos. Como eu falei, irmãos, é maravilhoso ler esse relato, porque não cremos, não servimos um Deus inerte. Não servimos um Deus que está morto. Não seguimos um Deus, não cremos, não confiamos, não temos fé num Deus que está de braços cruzados. E aí deixa o mundo do jeito que está. Nós cremos um Deus que não apenas ajuda e guia os seus filhos na terra, mas um Deus que, quando chega na hora final, recebe eles. Está pronto para trazê-los ao seu lar. Quão precioso, irmãos, é poder contemplar e admirar a glória de Deus na iminência da morte. Eu já ouvi alguns relatos de homens piedosos que experimentaram um pouquinho do céu na terra nessas horas, nas últimas horas. Não sei se os irmãos conhecem aquele George Miller. Ele era aquele diretor do orfanato que é muito conhecido na sua história ser um homem de oração. A ponto de ter uma história dele que eles sentaram com as crianças no orfanato e não tinha comida nos pratos. E aí, mas nós vamos sentar, vamos orar. Mas orar pelo quê? Não tem nada para comer. Vamos orar. Deram graças pelo alimento. Assim que terminaram, opa, seu Miller, tem aqui uma oferta, aqui um presente, aqui comida. E todas as crianças ele pôde, né, comer e tal. Maravilhoso essas histórias. E ele, no seu leito de morte, teria tido uma visão de Cristo. Segundo relatos, ele teria dito o seguinte: eu vejo a face de Jesus e ele está ao meu lado. Outro também que os irmãos conhecem, o pastor até cita, o Moody, D.L. Moody. Em seu leito de morte, ele teve uma experiência de fé, né? De acordo com os relatos, quando ele estava prestes a morrer, ele pediu para que colocassem uma cadeira vazia ao lado de sua cama. E aí, quando alguém perguntou, mas o que é essa cadeira aqui do lado do seu leito aqui? Para que é essa cadeira? Não tem ninguém sentado? E aí ele teria respondido que ele deixava essa cadeira ali para Jesus, porque Jesus vinha e se sentava ao seu lado. E aí ele estava prestes a morrer e essa cadeira pertencia ao Salvador, que estava ali para receber, né, a sua alma. Disse que esse Moody, em seus momentos finais, exclamou com alegria: estou prestes a ir para o céu. Eu vejo o céu aberto e vou lá para ver Jesus. E aí, em outro momento, ele tinha dito: esse não é o meu fim, é o começo. Eu estou prestes a começar uma nova vida. E aí, vários outros irmãos que passaram por isso. Estavam no vale da sombra da morte e o bom pastor guiando eles até o último suspiro. Quão maravilhoso é isso experimentar, irmãos. Esses homens, irmãos, eles experimentaram aquilo que Estevão viu, o que esses homens piedosos viram. Eu já falei também para os irmãos que na perseguição, nos 4 primeiros séculos, eu já contei essa história, mas o governador estava martirizando um dos santos e um menino riu. Esse menino era cristão, estava na plateia vendo. Ele riu. O governador mandou os soldados, os guardas, pegarem esse menino e levarem. Começaram a torturar o menino. Para dizer, olha, peça perdão, peça desculpa, renegue o seu Deus, diga que César é o único Deus e tal.
E aquela criança não cedeu. E aquela mulher estava presente, a mãe do menino, e o governador disse: olha, você pode livrar ele, diga para ele, pedir perdão, peça desculpa por ele até. E no momento que ele falou isso, estavam escalpelando aquele rapaz, o garoto, né? Era criança ainda. Cortaram o couro e estavam arrancando. E aquela mãe em lágrimas falou para ele: meu filho, fique feliz porque ainda hoje, no lugar desse seu cabelo, você vai receber a coroa da vida. Você vai receber uma bela coroa no lugar desses seus cabelos. Fica firme, meu filho. Tantos outros que na hora do Coliseu, sendo comidos, crucificados, sendo colocado fogo neles, olharam para o céu, morreram cantando louvores. Foram arrebatados pela visão da glória. Não renegaram a Deus. Estavam ali prontos para morrer, com coragem e vigor, irmãos. O que essas pessoas viram que deram forças para elas aguentarem tudo isso? O que eles sentiram que hoje a gente não consegue ter isso em nossos corações? O que foi que diferente que eles experimentaram? Que puderam viver vidas santas, vidas obedientes. O que é isso, irmãos? Isso foi resultado de uma vida inteira dedicada ao Senhor. Uma vida de fé genuína, comprometida com Deus. Uma vida de amor para com o seu Salvador. Irmãos, eu vou ser sincero. Estudando, eu continuava chorando. Hoje, pregando aqui para os irmãos, eu me sinto com vergonha. Eu me sinto indigno de estar falando do Estevão aqui. Porque eu reconheço a mediocridade da minha fé. A mediocridade da minha vida cristã. Quem sou eu do lado desses homens, irmãos? Dessas crianças que morreram juntos, mulheres grávidas, que foram, saíram e não abdicaram de sua fé. Mesmo sendo mortos, a faca não está na minha garganta. E mesmo assim, eu não vivo como esses homens viveram. O que esses homens experimentaram, irmãos? O que esses homens viram? O que eles sentiram? Que a sua vida foi de amor pelo Senhor. Foi uma vida entregue para Ele. Eu lendo, irmãos, eu não posso deixar de perceber que a minha caminhada cristã ainda carece de profundidade, de paixão, de amor pelo Senhor. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, essa história, infelizmente, não vou poder terminar. Mas essa história deve nos animar, deve servir de ânimo para que a gente veja o Estevão, veja esses homens piedosos e diga: olha, Senhor, me faz ser como um deles. Injeta em mim a fé de Estevão. Me permite estar cheio do Teu Santo Espírito. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero viver como se a minha vida terminasse hoje e eu pudesse hoje ter essa visão do Teu trono. Me faz amar a Tua lei. Me faz amar orar. Me faz amar Te buscar. Não deixa que seja algo penoso, seja uma obrigação religiosa te seguir, te servir. Não deixa que eu caia e seja só mais um dos que estão, mas que eu seja diferente. Me faz ter a fé de Estevão, que no final da sua vida o Senhor permitiu essa glória, a bênção de ver o Teu trono. Essa pergunta estava no final, mas se hoje eu morresse, Jesus, a minha morte seria digna de ter Cristo Jesus em pé, pronto para me receber? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses homens. Obrigado, Senhor,
porque realmente somos merecedores da tua graça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Nos enche com teu Espírito, Senhor. Não nos deixa sermos insensíveis à tua lei. Não nos deixa sermos, Senhor, rebeldes ao teu mandamento. Assim como esses homens religiosos estavam, surdos às palavras da tua lei, surdos às profecias, cegos para ver os sinais que tu és realmente o Senhor Salvador. Mas, Senhor, nos enche do teu Espírito, injeta um amor por ti, que nos faz ser arrebatados dia após dia para o teu lado, Senhor. Nos aproxima de ti, nos envolve com teu amor, nos deixa ser mesmo, Senhor, tuas testemunhas nesse mundo. E, Senhor, possamos ser tomados por isso. Possamos fazer a diferença aqui em Beja, em nossa casa, em nossos trabalhos, onde quer que estejamos, Senhor, que as pessoas vejam que somos diferentes. Pai, ouve a minha oração, Senhor. Ouve a oração dos meus irmãos. Age. Não nos deixa ficarmos no lugar onde estamos, mas nos permite mergulhar, né, mesmo no oceano da comunhão contigo. Nos deixa vermos a tua glória, Senhor. É a minha oração. Nos guarda, nos livra do mal, nos dê uma boa semana. Abençoa os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desculpa, uma boa semana. Tenha um bom dia, na graça do Senhor. Muito obrigado.